Agora, a questão do Lloyd, desculpa, eu vou discordar muito de você. Eu sou o crítico maior do Lloyd. A frase quem pariu o Lloyd fez o que todos os pontinhas que você está enaltecendo do CSA fizeram. E por isso que a gente está enaltecendo ele. Porque a gente não tem. Por isso. Mas ele entrou. Mas ele entrou. Mas ele entrou e foi bem. A gente vai dizer que, porra, a gente tá enaltecendo ele por causa. Não. Não é isso. Mas eu não tô falando isso, Flávio. Eu tô falando o seguinte: olha como a gente tá normalizando um jogador que entrou e fez coisas normais, achar que a gente fez coisa pra caramba. Porque o Baianinho, pra mim, fez mais do que ele, por exemplo. Mas, o Baianinho jogou mais do que o Lloyd pra mim. O que eu não. Fez, claro que fez. O Baianinho bagunçou com a defesa do Vasco, amarelou todo mundo, cara. Que isso, cara? Que isso? O Baianinho perdeu um gol por um erro absurdo do Hugo Moura, que se enrolou, ou do João Vitor, e mais nada. O que o Baianinho passou, driblou? Não acho. O Lloyd fez o que a gente não tem. Eu entendo o pensamento do Jean, porque é o seguinte, eu não sou fã do Lloyd Augusto, mas para mim o Lloyd Augusto talvez é aquela situação que o Jean falou outro dia, a gente precisa recuperar jogador. É um jogador que a gente não tem como característica, a gente não tem um ponto esquerda, não tem. E eu gostei hoje do Diniz, porque quando o Nuno errou, eu falei, o Diniz vai tirar o Nuno. Eu já comecei a olhar o banco aqui. Porra, ele tem que botar o Lloyd. Era o Lloyd que tinha que entrar. Porque normalmente ele não botaria o Lloyd. Ele botaria um outro jogador de meio de campo, sei lá. E ele botou o Lloyd. E o Lloyd foi pra dentro. E o Lloyd tentou, errou, buscou, fez. Mas foi. E fez uma coisa que nós não temos. Hoje a gente teve profundidade com ele. E pra mim, tá aí a eleição, o respeito. Mas pra mim, o melhor jogador do Vasco foi o Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje fez uma atuação absurda, cara. Absurda, defensiva e ofensivamente. Mas a gente não pode ter o nosso lateral, porque ele não tem. O Dandan falou, pô, ele tá correndo muito. Tem 2 pulmões. Porra, Dandan. 2 todo mundo tem, né, meu irmão? Porra. Depois ele se sacaneou lá. É porque o Paulo Henrique é um animal, mas ele não pode ser o nosso ponta, cara. O Paulo Henrique faz uma jogada hoje, gente, de campo a campo. Sabe? Um negócio absurdo com 35 minutos do segundo tempo. É pra bater palma, mas não pode ser ele. Ele tem que dominar a bola, tocar pra alguém, pra esse alguém chegar na frente, que é o jogador que o Vasco tá buscando aí, o Andrés Gomes, seja lá quem for. Então eu acho que o Lloyd Augusto é um achado, cara. É um achado, a gente tem que enaltecer. Por mais que eu acho que ele é meio sujeito a chuvas e trovoadas. Quer falar, Jean? Diga. Assim, ó, o Lloyd tem uma característica que tá me agradando, que é o seguinte. Ele não precisa sair de trás para ganhar em velocidade e fazer o drible. Onde é que eu quero chegar? O drible do Paulo Henrique é um drible que ele bota na frente e é em velocidade. O Lloyd, ele tem uma característica que ele tá indo para o enfrentamento do 1 contra 1 parado e tá levando vantagem sobre o adversário. Isso é muito importante para quebrar a defesa. Ele fez isso contra o... Pode fazer careta, Emerson, não tem problema, pode fazer careta. Mas hoje ele ganhou 4 ou 5 vezes... O que tem, Emerson? Emerson, são 2 tipos de drible, Emerson. O Emerson é um drible da velocidade e outro drible do curto, cara. O velocidade é o Paulo Henrique. Olha os times que ele tá se destacando, gente. Pelo amor de Deus, cara. Mas ele joga quando? Mas ele joga quando, Emerson? Ele jogou quando? Ele joga, pô. Ele não joga nunca. Vamos respeitar o dia a dia. Vamos respeitar o dia a dia. Porque ele só pode jogar com esses times aí, ó. Então, o dia a dia... Será? Porque ele jogou bem contra o Cruzeiro, ele jogou bem contra o Palmeiras, ele fez bons jogos contra times grandes. O que a gente questiona é por que ele nunca mais teve chance. Talvez seja porque ele faz assim, porque ele seja maluco, que ele seja doido, e seja dentro de um planejamento de quem comanda e hierarquia, dá um gelo no cara. Você vê que o comportamento dele tá diferente. Ele em campo ele tá mais quieto. Ele hoje tomou umas 2 porradas que eu falei assim, puta, ele vai levantar, vai dar uma porrada no cara do CSA. Não, ele tava de boa, levantou, o cara puxou ele deu um abraço no cara. Tá legal, cara. Ele mudou a cabeça dele. O que ele tá vendo é o seguinte, sabe o que ele tá vendo? Isso eu tô falando aqui é informação. O Lloyd tá muito preocupado com a carreira dele, cara. Tá muito preocupado. Porque aquilo, ele é muito pressionado, ele é um menino de Angola, foi agora pra Angola com a mãe lá, com o AVC, foi muito pressionado, pô, estás fazendo um monte de cagada, que não sei o que, ele deve tomar expor. E ele sabe que se ele não jogar aqui, ele nunca mais vai ter o contrato que ele tem aqui, cara, a chance que ele tem. Então talvez seja legal, de vez em quando, tomar esses sustos. E o Diniz tá dando susto nele. Fala, Jean, diga aí pra passar pro Cerdeira. Não. Não, porque assim, ó... Só pegar esse gancho do Lloyd, é porque dificultou um pouquinho pro Lloyd agora, é porque tem o Ryan bem, numa ponta, e tem o David voltando bem. Então dificultou um pouco mais ainda o aproveitamento do Lloyd.
Porque hoje, por exemplo, ele foi aproveitado também porque o David também não estava bem. Mas numa condição normal, ele ficou assim, ele ficou meio prejudicado em função do Ryan e do David, né? Então ficou mais difícil para ele. Mas eu concordo, ele está mostrando futebol, está mostrando, ele tem arranque, né? Ele tem um arranque forte. Às vezes ele não está na velocidade, mas ele parado ele consegue driblar, ele tem a técnica e tem força para chegar uma coisa, na frente. Ele não virou craque não, tá? Ele não virou um craque. Ninguém tá dizendo aqui, não, o Lloyd é um craque. Até porque eu acho que o Lloyd é totalmente diferente do David. O David é o jogador, não é o ponta a ponta. O David é o segundo atacante. Se vocês quiserem discordar, é minha opinião. Ele é o jogador que domina para chutar. O Lloyd não tem a conclusão que ele tem. Não tem a conclusão. E outra coisa que me parece muito clara hoje, muito clara, o Nuno e o David não podem jogar no mesmo time, cara. Não tem condição, porque os dois batem cabeça, os dois se enrolam no jogo. O Nuno com o Coutinho é um Nuno sem o Coutinho é outro. O Nuno com o David joga de uma maneira diferente. Tá se desgastando mais. Então, eu acho que essas coisas... Agora, que legal que a gente tem essas opções, entendeu? Mas eu tô falando do Lloyd, eu não sou fã do Lloyd, cara. Mas é que eu queria que o Garré chegasse agora contra o Mirassol. Pô, mas aí a gente vai dizer assim, porra, mas contra o Mirassol também? Pô, mas peraí, cara. Os caras têm que algum dia acordar. Então joga lá contra o 3 Coquinhos, se meter 8 gols, bota o cara... Não é a história do Alex Teixeira, pode estar treinando pra cacete. Bota pra jogar. Se não jogar... Você vê o Alex Teixeira, não entra mais, gente. Não tá entrando mais. Pra mim, um erro do Fernando Diniz. Porque se não é pra levar, aí eu concordo. Não leva, mas eu acho que semana que vem, se o GB estiver bem, quem vai sair do banco é o Alex. Eu acho que o Alex é que vai sair do banco. Entendeu? Então, eu só tô achando que o Lloyd... deu um sopro de esperança pra gente. Eu pensei só nisso. Mas pra mim ainda é uma dúvida. Eu não sei. Lloyd é um homem de múltiplas personalidades. Sim, ó. Bomba relógio. Ó, que eu lembro de cabeça que ele fez isso que ele fez hoje. Contra o Operário de Ponta Grossa, quando ele entrou no final. Contra o Cruzeiro, ele fez jogadas assim. E hoje, foram 3 jogos assim que eu lembro que ele fez isso. A questão dele até agora, para mim, é nítida e clara que é comportamental. É de alguém desconectado com a realidade, né? E que tem, talvez, num trabalho de comissão técnica, algo que com o tempo e a somatização vai entendendo. Teve um jogo que ele entrou, que ele nem foi bem assim tecnicamente igual ele foi hoje. Eu lembro que teve um pós-jogo que eu falei assim, poxa, ele teve um comportamento de um jogador de futebol profissional. Vocês lembram disso? Agora, uns 2, 3 jogos aí que ele entrou. Acho que foi contra o Grêmio, se eu não me engano. Pode ser, Emerson, pode ser. E assim, hoje a quantidade de oportunidades que ele conseguiu chegar na linha de fundo, passando pelo cara como se não fosse nada, tirando o lateral do cara pra nada, e outra coisa, não tá escolhendo voltar pra direita pra cruzar. Tá jogando com a esquerda para dentro da área. Porque hoje teve uma característica que eu falei aqui no intervalo, que foi a primeira vez que o Diniz pegou um time com uma linha tão baixa. A linha dele estava muito baixa. Normal, né? Eu não ia querer que o CSA viesse com a trocação para cima do Vasco. Então, só para enfatizar bem aqui, o Cerdeira poder falar mais também, óbvio que aqui eu não estou pedindo o Lloyd titular, óbvio que eu acho que o Lloyd não será a solução para os nossos problemas. Agora, isso que o Flávio falou para mim é nítido. É um sopro e não pode interromper isso, cara. Não interrompe. Sábado agora coloca para jogar de novo. Dá minutagem pro cara. Vai dando confiança, traz ele para o jogo, sabe? Eu acho que nós não podemos interromper jogadores que têm sequências boas, porque senão tu desmotiva o elenco.